Histórias e culturas indígenas nas práticas pedagógicas, desafios e possibilidades. Autora do texto, Silmara de Fátima Cardoso, doutora em Educação pela Universidade de São Paulo, professora da Rede Municipal de Educação de São Paulo. Para início de conversa, durante esses 7 anos de docência e experiências no ensino público, primeiramente na rede estadual de São Paulo, quando fui orientadora educacional em uma ETEC em Iguape, depois na rede municipal de educação de Atibaia, atualmente na rede municipal de educação de São Paulo, percebo o quanto ainda é preciso discutir, refletir e compreender as possibilidades e desafios de combate ao preconceito e ao racismo. Questões e demandas que são urgentes e necessárias. É preciso visibilizar práticas pedagógicas que abordem o respeito e valorização de povos e tradições culturais. Esse é um dos caminhos para uma educação transformadora e antirracista. Não é fácil a prática de uma educação baseada nas relações étnico-raciais. Há, então, a necessidade de prezar por um ensino e um currículo que propicie a desconstrução de estereótipos e preconceitos construídos e perpetuados no imaginário social em relação aos povos e culturas considerados minoritários. No caso do Brasil, a população indígena, afro e determinados povos migrantes. Desde o momento que me tornei professora, procuro em minha prática pedagógica abordar as questões indígenas e ainda, enquanto mulher indígena, educadora e militante, busco refletir sobre os dispositivos de combate ao preconceito, à discriminação étnico-racial e à invisibilidade ao qual foram postos os povos indígenas. Sendo assim, o objetivo geral desse texto é contribuir com a discussão do ensino da história e das culturas indígenas na escola, como preconiza a Lei 11.645/2008. E mais especificamente analisar e refletir sobre os desafios e possibilidades de práticas pedagógicas, seja no espaço escolar ou fora dele, na abordagem da história e culturas indígenas. A Lei 11.645/2008 pode ser interpretada como uma medida de ação afirmativa, uma vez que tem a pretensão de afirmar o direito à diversidade étnico-racial na educação escolar, romper com o silenciamento sobre a realidade dos povos indígenas nos currículos e práticas pedagógicas e afirmar a história, a memória e a identidade desses povos. Russo e Paladino, 2014. Se por um lado essa lei representa uma conquista e um marco na mudança da maneira de abordar as questões indígenas no currículo escolar, por outro lado, implica uma série de obstáculos e desafios para sua efetivação. O problema que se apresenta ainda hoje é a observação no ambiente escolar da não implementação dessa lei, seja devido à ausência desses conteúdos propostos na mesma durante a formação inicial, seja pela insuficiente oferta de formações continuadas dirigidas ao tema para aqueles e aquelas que atuam na educação. Há então a necessidade de reorientar as nossas práticas pedagógicas, não só no tocante ao atendimento à legislação educacional em vigor, mas em conceber um ensino que propicie a desconstrução de estereótipos e preconceitos construídos e perpetuados no imaginário social em relação aos povos indígenas. Rabico, 2013. Subtítulo: Repensando as práticas pedagógicas referentes às questões indígenas. Para tratar das práticas pedagógicas na abordagem da história e culturas indígenas, algumas questões ficam para a nossa reflexão inicial. Como apresentar a realidade dos povos indígenas sem correr o risco de cometer equívocos, preconceitos ou folclorização? Como realizar um trabalho que traga os povos indígenas para a nossa contemporaneidade, desconstruindo estereótipos e imagens congeladas? Como realmente valorizar e dar visibilidade a toda a história de luta e resistência desses povos? Podemos começar por desconstruir termos errôneos que muitas vezes adotamos em nossas práticas. Um exemplo
é a diferença entre índio e indígena. De acordo com os autores Daniel Munduruku e Cristino Uapchana, 2019, o uso indevido da palavra índio acabou desqualificando culturas inteiras desde o século XVI, motivado pela sede de riqueza da coroa portuguesa, que permitia a escravização de indígenas para o sucesso da empreitada colonialista. Citação: índios foram, na verdade, uma invenção do colonizador para reduzi-los e escravizá-los. Nessa palavra colocaram aproximadamente 1000 povos, com culturas bastante diferentes entre si. Encobriram 1.100 línguas distintas, e nelas visões de mundo que formavam um mosaico internacional interessante e único. Ao reduzi-los, Ao dominá-los, enfraqueceram valentes civilizações. Tudo isso contido em uma única palavra: índio. Munduruku e Uapchana, 2019, página 15. Portanto, a palavra índio não traduz e não abrange toda a diversidade dos povos indígenas, onde cada nação possui seus próprios costumes e crenças e habitam diferentes lugares do extenso território brasileiro. Outro termo errôneo utilizado para se referir aos povos indígenas: tribo. Como observa Daniel Munduruku, 2014, a antiga ideia de que os povos originários são dependentes de um povo maior. A palavra tribo está inserida na compreensão de que pequenos grupos são incapazes de viver sem a intervenção do Estado. Ser tribo é estar sob o domínio de um senhor a qual se deve reverenciar. Essa é a lógica colonial, a lógica do poder, a lógica da dominação. É, portanto, um tratamento indevido referido a povos que deveriam ser tratados como nações, uma vez que têm autonomia suficiente para viver de forma independente do Estado brasileiro. Citação: quando falamos em povo, a coisa muda de figura. Um povo, além de todas as características próprias, traz consigo o fato de ser autônomo, ou seja, não depende da cultura que o hospeda. Desse modo, podemos dizer algo sobre o povo Munduruku, Chavante, Kayapó, Guarani, Uapchana, etc. Cada um deles traz consigo uma marca, que os localiza no tempo e no espaço, e lhes oferece a capacidade de andarem autonomamente por este mundo, como tem sido desde o princípio. Nesse sentido, todos eles são povos autônomos, independentes, brasileiros sim, mas brasileiros diferenciados, por terem um caminho pautado na tradição, que vai muito além do nome Brasil. Munduruku e Uapchana, 2019, página 18. Tribo, em geral, descreve povos que, sob o olhar contemporâneo e ocidental, ficaram no passado. Não se deve perder de vista que os povos indígenas são nações, no sentido de que possuem autonomia sobre seus costumes, práticas e funcionamentos, ou ao menos deveria ser assim, como é garantido por lei e pela Constituição brasileira. Portanto, o ideal é sempre se referir aos indígenas pelo nome do seu povo. É necessário compreender a sociodiversidade indígena. Esses povos estão presentes nesse vasto território há aproximadamente 12.000 anos. Aqui chegaram, atravessando agruras geográficas, climáticas e culturais. Muitos dos grupos que enfrentaram o desafio de ter melhores condições de vida foram se estabelecendo em determinadas regiões e criando o próprio estilo de vida, que chamamos de cultura. Munduruku e Uapchana, 2019. É preciso também compreender os povos indígenas na atualidade. Toda a cultura é dinâmica e está em constante transformação. Nesse contexto pluriétnico, qual a imagem de indígena que a sociedade deseja encontrar? Continua-se a desejar que os povos indígenas sejam o que não são. Os seus direitos a uma identidade étnica são entendidos como um congelamento cultural no tempo. As modificações comuns em todas as culturas são vistas para os povos indígenas como descaracterização ou perda de identidade. No imaginário social,
Os indígenas são povos do passado, é impossível fazer parte do presente ou do futuro. Os livros didáticos apresentavam de maneira bem genérica esses povos. O índio nadava, o índio dançava, o índio pintava, o índio cantava, o índio brincava. Sempre os tratando no passado, é preciso desconstruir essa visão e apresentar tais povos na contemporaneidade, em diferentes lugares e espaços, nas comunidades tradicionais, em contextos isolados, em contextos urbanos e em outros espaços considerados pela sociedade para não estarem. Esses indígenas saem de suas aldeias e continuam mantendo suas tradições, seus ritos, mitos e línguas. Casam com outras etnias que não a sua, casam com não indígenas e continuam sendo indígenas. Se as culturas e línguas negras, asiáticas, europeias, etc., se modificam, por que seria diferente com os indígenas? Essa é uma questão para refletirmos e discutirmos em nossas práticas pedagógicas. Se queremos respeitar e colocar um importante lugar para os povos indígenas na história, faz-se necessário então dar visibilidade às suas lutas e resistências frente ao colonialismo e domínio português. É urgente desconstruir uma história contada a partir da ótica do colonizador. Será muito justo aprendermos e apreendermos outras visões da história, narrada por aqueles que ficaram na margem por muito tempo. A história contada pelos vencedores quase nunca menciona a manipulação que foi engendrada contra os povos indígenas. Não contam que usaram as diferenças culturais para destruir as almas desses povos. Não contam a estratégia utilizada para silenciar grupos inteiros, que eram vitimados por doenças contraídas pelo uso de roupas contaminadas. Nada diz sobre alimentos contaminados ou rios envenenados. Nos raros livros em que isso acontece ou aparece, conta-se como superioridade, como esperteza dos colonizadores. Munduruku, 2014. A história contada há algum tempo atrás nos livros, retratava os povos indígenas como passivos e amigáveis ao evento da colonização, e sempre apresentando o português como o protagonista e conquistador. É uma história contada a partir de uma historiografia europeia que oculta a voz dos indígenas e sempre representando como aqueles que foram vencidos na história do Brasil. Uma história de luta e resistência foi a Confederação dos Tamoios. De acordo com o Munduruku e o Apixana, 2019, a historiografia oficial sempre tratou essa resistência como uma revolta orquestrada contra o sistema político. Na verdade, foi uma resistência à violência institucional que já se mostrava hostil cometida contra as populações locais. Citação. A Confederação dos Tamoios foi uma luta pela liberdade e durou longo 12 anos. 1554-1567. Reuniu diferentes grupos indígenas e uniu importantes chefes que marcaram a história do nascente Brasil. Seus feitos são poucos conhecidos e reconhecidos, mas foram eles que dignificaram aqueles primeiros anos de contato, conforme lembrou Ailton Quintiliano em A Guerra dos Tamoios. Relume do Mará, 2003, página 19. Foram os Aimberé, Cunhambebe, Jagoanharo, Parabuçu, Haraí, Coaquira e tantos outros guerreiros autênticos percursores das grandes jornadas cívicas, onde o sangue nativo foi derramado em defesa da terra e dos direitos do homem. Munduruku e o Apixana, 2019, página 59 e 60.